Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu trouxe uma pesquisa, uns recortes, tenho algumas fontes aqui para deixar para vocês depois, porque a gente está aí fresquinho nessa semana com a visita que o Papa Francisco fez ao Brasil. E realmente essa visita ela gerou bastante polêmicas no que diz respeito às questões políticas e econômicas, né? E ela gerou também bastante polêmicas no que diz respeito a sentimento, a solidariedade, a protocolos que foram quebrados, que foram modificados. E de repente a gente levou tanto tempo para ver na nossa história um momento tão lindo se firmando, que de repente uma das religiões que durante tanto tempo foi a mais dogmática, né, foi a mais fechada, se abre para o mundo e fala que todas as religiões devem se unir. Então eu penso que é importante a gente falar pelo menos um pouquinho disso hoje, dentro do que a doutrina espírita fala sobre as diferentes religiões, né? Tem uma historinha, uma vez eu falei sobre prece, eu me lembro que eu falei essa historinha para vocês, que dizem que um homem, né, estava colocando flores no túmulo de um parente, quando de repente ele olhou para o túmulo ao lado e percebeu um oriental colocando arroz, um prato de arroz, né, fazendo a sua prece. E aí ele achou aquilo muito absurdo, né? E ele olhou para esse oriental e disse assim: escuta, me desculpa, mas você acha mesmo que os seus mortos, que os seus parentes vêm comer esse arroz? Quando é que eles viriam comer esse arroz? E aí esse oriental muito calmamente olhou para esse homem e falou: olha, eu acredito que eles devam vir comer o arroz, mais ou menos no momento em que os seus virão cheirar as flores. Né? Então essa história é para ilustrar um pouquinho que muitas vezes aos nossos olhos a gente acha algumas situações estranhas, algumas situações diferentes, e nós temos um hábito muito ruim na nossa sociedade, que é daquilo que é diferente ao que nós estamos acostumados, aquilo que foge ao nosso ponto de vista, que o nome já diz, é só um ponto, é tão pequeno, né? A gente tem um ponto de vista, aquilo que foge ao que a gente está habituado, muitas vezes nós pré-julgamos, nós temos preconceitos, nós achamos que está errado, mas a gente não para pensar que de repente quem está no outro lado da história pode achar que nós somos estranhos, que nós somos errados, que nós temos alguma coisa diferente. Tudo é uma questão do olhar, de quem está olhando uma situação. De repente a gente recebe um monte de turistas aqui em Balneário Camboriú no verão, e a gente acha tão engraçado, né, aqueles sotaques todos que nós escutamos, e eles voltam para a cidade deles e falam mesmo: nossa, para Balneário Camboriú é tão engraçado o sotaque que eles têm. E a gente não faz muitas vezes esse exercício de perceber que o nosso olhar, ele está repleto das nossas vivências, da nossa cultura, daquilo que a gente construiu, daquilo que foi repassado, até porque falar de cultura é uma coisa muito complexa. Né? Não existe uma pessoa sem cultura, não existe uma sociedade acultural, não existe maior cultura, menor cultura, é uma coisa incomensurável. E quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu conheci o fulano, ele é tão culto. O Beltrano também. Né? Nossa, mas aquele cara tem uma cultura enorme. Onde é que está esse peso, essa unidade de medida? Como é que a gente mede a cultura de alguém? A gente não mede. Porque a cultura diz respeito a um conjunto de signos, de símbolos, de vivências, de experiências, de tradições, de hábitos, novos hábitos que nós seres humanos criamos. Então, se a gente não tem nem como comparar uma cultura a outra, medir uma cultura, classificar uma cultura como maior, melhor ou algo do gênero, como que a gente muitas vezes faz isso com a religião? Com algo que existe para nos religar, para nos tornar unidos, né, a Deus, ao cosmos, à energia planetária, ao ser humano, não importa a forma como a gente fala. E quantas vezes a gente julga? Né? Aqui mesmo, para a gente chegar aqui à nossa casa, a gente passa por um espaço de uma outra religião ao lado. E quem somos nós para dizer que nós aqui falamos o certo
e eles falam o errado, ou o inverso, nós falamos o errado e eles falam o certo. Quem ali entrou acredita no que está ouvindo, no que está vivenciando. Da mesma forma que quem aqui entrou acredita nisso. Nós estamos separados por uma parte material, por um conjunto de paredes, de construções, mas é a única coisa que nos separa. Todos daqui e de lá saímos de casa na quarta-feira à noite com o mesmo objetivo: buscar algo maior à nossa vida, buscar algo que justifique muitas situações do nosso dia a dia. Porque quando a pessoa assume uma postura de não religião, aí é que a gente tem que se preocupar. Se a pessoa se intitula budista, se intitula muçulmana, se intitula evangélica, subdivisões, assembleia, não assembleia, isso é o de menos. A grande questão é quando não se intitula nada. O não fazer é muito pior, é muito mais permissivo do que o fazer de alguma forma. Então, essa questão religiosa, a gente está vivendo um momento em que todas as religiões, não só nós aqui, estão hoje discutindo esse pluralismo, essa pluralidade, essa múltipla existência. Porque as religiões em si, qualquer uma delas, estão passando uma fase transitória muito difícil. Todas, não há exceções. Por mais que no Brasil nós tenhamos dados de que as pessoas que se assumem, se intitulam espíritas, tenham aumentado em número nas últimas décadas, e que em algumas outras religiões diminuiu o número, não importa. Em outros lugares perdemos o número de pessoas espíritas, aumentamos de outras religiões, porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas acreditam que o que está lá fora é que tem que se adaptar ao que tem aqui. E aí, qualquer entrelinha, qualquer coisa que for dita numa palestra espírita, numa missa católica, num culto evangélico, num momento de oração de qualquer outra religião que contrarie o pensamento, lá se vai a pessoa: ah, não concordo com aquilo ali, então eu não vou mais. E aí a gente está vivendo uma religião meio buffet, né? Não, cada um vai montar a sua do seu jeito. Não, eu quero que tenha um pouquinho disso, que tem na espírita, acho muito legal, mas isso aqui eu já não quero, não acho legal que é contra tal coisa. Então, isso eu já sou a favor da outra. E aí daqui a pouco virou uma mistura que não se entende mais. E aí eu trouxe um pouquinho do aspecto histórico disso, para vocês terem uma ideia. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou na sua Assembleia Geral, a Assembleia Geral da ONU é a que faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A ONU ela tem vários setores. Claro que a ONU, não adentrando muito aqui na questão política, ela também tem várias questões. Ela foi criada em todo um contexto, né? Com o objetivo maior de apaziguar, unir países. A gente sabe que nada é neutro, nem sempre a coisa é assim, mas, a princípio, é um órgão mundial que vem do preceito de unir, de organizar, de apaziguar, né, de fazer a mediação entre grupos, entre países. E aí, em 1948, a ONU coloca, então, o artigo 18 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Ou seja, existe sim um documento que diz que cada pessoa tem o direito de escolha quanto àquilo que deseja seguir, né, adotar como sua religião. Isso lá em 1948. Por quê? Porque a história foi um pouquinho diferente disso. Porque se a gente pegar os últimos 20 séculos, ou 35 mais ou menos, se a gente pegar o Velho Testamento, era muito interessante. As religiões viviam meio como ilhas, né? Se a gente pegar nossas avós, nossas bisavós, é muito interessante ver que nem amigos tinham de outras religiões.
As pessoas conheciam quem era da sua religião, frequentava a casa de quem era da sua religião. Isso que a gente tem hoje, da gente chegar no trabalho e ter 3, 4, 5, 6, 7 gamas de religiões diferentes, é uma coisa muito recente. Durante muito tempo, foi uma espécie de isolamento que se existiu. Tanto pela questão da comunicação, que eu vou falar daqui a pouquinho, que não era como é hoje, obviamente, como pela questão dos dogmas mesmo, né? A palavrinha dogma, ela vem de uma verdade que muitas vezes não é questionada, né? Porque sim, né? Se a gente pegar a nossa infância, a gente ainda pegou uma época de muito dogma. Ah, não posso fazer tal coisa, por quê? Por que não? E isso aqui, porque sim. Ou seja, não se questiona, não importa o motivo, não pode. E durante muito tempo, as religiões tinham essa característica mais dogmática, né? E aí, cada uma vivia no seu ciclo. As pessoas dificilmente conviviam, conversavam, sabiam da existência de uma outra religião, ou mesmo coisa assim. E essa mudança, né, ela foi acontecer muito recentemente. Aí eu estava pesquisando um pouquinho dessa parte histórica e achei umas coisas muito interessantes, assim, das próprias frases que as religiões usavam, então. Então, por exemplo, assim, ó, no cristianismo, na subdivisão do cristianismo, né, que são vários, se a gente pegar o catolicismo, os evangélicos, os protestantes não entram nesse primeiro momento aqui que eu vou falar, só no segundo. Então as frases eram muito assim, ó, escolhidos, nós somos os escolhidos. Aí alguns diziam, nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos escolhidos, né, e assim por diante. Então tinha muito isso, porque nós somos escolhidos por Ele, né? Uma outra coisa que se falava muito também, né? A verdade eterna. Toda e qualquer leitura, qualquer documento, qualquer publicação, era verdade, porque era uma verdade eterna. Ou seja, se ela é eterna, ela é para sempre, não tem começo, não tem fim, não questione. Ela é assim. E nesse momento de isolamento, quem procurava viver de uma forma diferente, as religiões dominantes, era chamado de pagão. Era o paganismo. Então, era aquele que não estava se encaixando ali no que é certo. Era o subversivo da história. E assim foi sendo, né, esse isolamento. Hoje, pelos livros, a gente vê que esse isolamento ele era comum a todas as religiões. Então, da mesma forma que nós cristãos vemos, né, que de repente o católico se sentia isolado, o evangélico se sentia isolado, era muito comum. Precisou ter muita mudança de tanto de pensamento, né, de paradigma, como da própria sociedade em si, que eu já vou falar, para mudar um pouquinho. E aí o mundo muda, né? Ou seja, do século XIX para o século XX foi um salto de modificações. A gente já entra agora já entrou no século XXI com grandes transformações, né? E as coisas elas estão muito amarradas. Elas formam dentro da pesquisa acadêmica a gente chama de sistêmico essa palavra. Que o que é um sistêmico? É você acreditar que tudo são sistemas e todos estão interligados. Vou dar um exemplo para vocês. Então a gente começa o momento da Revolução Industrial. Tá, o que isso aí tem a ver com religião? Olha só, até a Revolução Industrial, tudo era produzido manualmente, artesanalmente, uma grande dedicação para cada produto, né? Uma camisa não era só uma camisa, era algo que a pessoa pensava, desenhava, ela mesma ia lá, costurava, recortava. De repente vem a Revolução Industrial, uma camisa agora só é uma camisa, entre tantas, que tem que ser produzida numa quantidade muito grande, sai tudo igual e ninguém questiona. Para vocês verem como as coisas são interligadas, e não é por acaso, que é no momento das revoluções industriais que a gente começa a ter as maiores correntes migratórias, as maiores movimentações do ser humano. De sair de um lugar, de ir para outro, né? Então, através que começam as guerras, e aí a pessoa ela já não precisa mais ficar naquele espaço sofrendo a guerra, porque ela pode procurar um outro lugar que esteja agora passando pela sua revolução industrial, porque ela vai ter trabalho para oferecer lá e vai chegar nesse lugar. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil sofreu uma revolução industrial muito tardia em relação aos demais. Ele não foi na primeira revolução industrial com Inglaterra, com França, com Estados Unidos, nada disso. O Brasil já pega aquele outro momento, já precisou ter as guerras para o Brasil não ter como comprar mais da Europa, para o Brasil começar a produzir. E aí quem vem para o Brasil trabalhar? A gente tinha uma mão de obra forte dos imigrantes que precisavam fugir das guerras. Então eles vinham para cá com a vantagem de que eles já sabiam trabalhar no que aqui era considerado novidade, acreditando que aqui iam poder sobreviver. O que eles trazem, gente, nesse momento então? O que a Revolução Industrial tem a ver com a história? O que eles trazem nesse momento?
as suas diferentes concepções de vida, as suas diferentes religiões. E aí o Brasil, por exemplo, começa a viver, né? Começa a chegar gente, então, com religiões das mais diversas possíveis, para viver aqui, para se abrigar aqui, e começa a criar esse casamento, essa relação, essa conversa, esse diálogo entre as religiões. Então não é por acaso que é muito recente a gente conhecer e a gente falar um pouco de religiões diferentes, né? E aí nesse momento começa então esse convívio. Na verdade eu falei a palavra diálogo, mas não seria muito não, seria mais o convívio mesmo, cada um com a sua religião, mas eu já sei que eu tenho um vizinho ali, né, que veio dos Países Baixos, que veio da Holanda, e que de repente vai ter uma religião totalmente diferente da minha, já vi ele que na outra esquina tem um oriental com uma diferente da minha, mas na verdade o diálogo mesmo começa ainda um pouquinho depois. E aí depois das grandes guerras, a gente vive um momento chamado de Guerra Fria, né? Que o que avança? A tecnologia. Isso que a gente usa hoje de rede social, que a meninada acha sensacional, o Facebook e tudo mais, tudo isso, gente, é berço lá da Guerra Fria. Porque Estados Unidos e União Soviética tinham que achar um jeito de vigiar todo mundo, né? Saber onde é que está, o que está fazendo, onde é que foi, como é que entrou aqui. E nesse momento da Guerra Fria, é um momento muito rico na tecnologia. Dá um salto a questão da comunicação. Tudo que levou tanto tempo para ser criado, um rádio, um aparelho de TV, telégrafo, depois telefone, agora, no momento da Guerra Fria, é um salto de tecnologia. Porque como os países estão disputando poder, uma das disputas é de quem cria mais tecnologias. E com a tecnologia, aí sim, as coisas param de ser isoladas. Aí eu estou ligando o que eu comecei a falar no início. As religiões também param de ser isoladas. Porque aí você já liga a TV, você já vê uma notícia do Oriente, aí você já entende que aquilo lá tem a ver então com aquele teu vizinho, com a tua vizinha que cobre a cabeça, então por isso que ela não sai de casa tal dia da semana, ou não come tal alimento. E aí começa essa riqueza. Só que ao mesmo tempo que começa essa riqueza da conversa entre as religiões, começa o que eu falei anteriormente, do perfil de escolher. Por quê? Porque o perfil econômico é esse. Se a gente pegar nossos pais, nossos avós, domingo reunia todo mundo na casa normalmente da pessoa mais velha da família, para fazer aquele almoção e ficava todo mundo ali. Hoje as pessoas saem de casa no domingo para comer comida caseira fora de casa. Quando vão comer uma comida caseira, quando não vai para o shopping, o filho pega um lanche dali, o marido quer a comida dali, a esposa quer de lá e a filha quer de lá. Em comum, só a mesa que vão sentar. Por quê? Porque foi um novo perfil que veio, essa liberdade veio nessa configuração. Então vocês parem para pensar, vamos ver se vocês conseguem entrar na minha viagem aí. Se as pessoas não precisam mais nem comer a mesma comida que o outro dentro de casa, eu posso comer o que eu quiser, meu pai come o que ele quiser, minha mãe come o que ela quiser, a gente só está na mesma mesa naquele tal de shopping, vocês acham que vão aceitar seguir a uma religião que contraria alguma coisa? Para quê? Se a moda agora é as coisas se adaptam a mim. Essa geração que a gente tem hoje, os adolescentes e jovens que a gente tem hoje, tem um autor, o Samitiba, que ele fala que a gente está com a geração miojo. Se demorar mais que 3 minutos, eles não querem. Tudo tem que ser para ontem, rápido. Ninguém cria mais laço, né? Ninguém pega ali, puxa, a geladeira quebrou. Vamos pegar a nossa casa aí de 20, 30, 40 anos atrás. A geladeira quebrou. Era um acontecimento. Encontrar quem é que sabia consertar a geladeira, a pessoa ia lá dentro da casa, já conversava, já sentava na mesa, já almoçava. Quem é um pouco mais velho aqui sabe, né, do que eu estou falando. Aí consertou a geladeira, já fez outro amigo, no outro fim de semana já estava as 2 famílias almoçando junto, porque do cara que consertou a geladeira. Hoje a geladeira quebrou, joga fora, é mais barato comprar uma nova. Então esse perfil econômico que a gente vive, ele reflete também dentro da nossa casa. E aí tudo passa no século XX para XXI a ser descartável. Para que eu preciso comer o lanche ali do seu Zé da esquina, se eu posso ir lá numa outra que eu vou dizer, isso coloca, isso não coloca que eu não gosto. Nunca comi, não sei que sabor tem, mas eu não gosto. Isso também não coloca que eu também não gosto. Esse coloca o dobro. Então para que eu vou me adaptar com uma coisa chamada religião, que vai me dizer um monte de coisa do que pode e que não pode? Procuro outra. Ou procuro nenhuma.
Uma coisa que era para dizer, eu sou eclética. Bom, eu sou eclética no meu modo de me vestir, um dia eu estou com uma roupa mais assim, outro mais assado. Eu sou eclética no meu gosto musical, um dia eu estou escutando MPB, no outro estou escutando um loud, no outro estou escutando um rock. Não, agora as pessoas acham que são ecléticas na religião. Não, na verdade, eu não tenho uma religião. Sabe, eu gosto muito do espiritismo, mas quando vem o mais, tu já sabe, o cara não vai porcaria nenhuma. E aí, tá causando a crise. Então, hoje, todas as religiões estão atravessando uma crise no sentido de não é uma questão número. Eu sei que cada religião tem, como eu falei, os seus preceitos. Não estou aqui para julgar. A questão é, para onde estão indo essas pessoas, então? Se a pessoa que vinha nas quartas-feiras aqui não está vindo mais, ela não está vindo mais porque agora ela vai ali, beleza. Ela não está vindo mais porque agora ela vai na missa da Santa Inês, beleza. Ou ela não está vindo mais porque ela não vai em nenhuma. Ela não vai em nada. E aí chegou um momento de conversarmos, sim, entre as religiões. Chegou o momento da gente parar para refletir onde estão então as pessoas. Porque se o catolicismo reclama que diminuiu muito o número de católicos, por pesquisas, né, por dados, o espiritismo em determinados lugares do Brasil também vê. A gente vê. Tem épocas que a casa está socada, né, e tem épocas, ó, tem cadeira empilhada. Se o evangélico da Assembleia vê, se o evangélico da Mevan vê, se o evangélico da não sei de onde vê, se o do terreiro do Batuque viu, se o do templo budista viu, onde estão as pessoas? E aí nós chegamos no momento de buscarmos, sim, unir as religiões. Como esse assunto, para quem... A gente às vezes discute algumas coisas, a palavra atual, ela é bem ambígua, né? Porque quando você fala uma coisa atual para um jovem, ele acha que é uma coisa que foi criada ontem. Quando você fala atual para uma pessoa mais velha, ela estende até 10 anos, né? E quando você fala em atual numa pesquisa, em leituras, você vê que tem coisa que é de 40, 50 anos atrás e é muito atual. Por exemplo, alguém disse o seguinte: para mim, as diferentes religiões são lindas flores, provenientes do mesmo jardim. Ou são ramos da mesma árvore, majestosa. Portanto, são todas verdadeiras. Quem disse isso, gente, foi Mahatma Gandhi. Essa frase, de repente, se encaixa com uma coisa que a gente escutou do Papa Francisco agora, com algo que nós falamos também na Casa Espírita agora. Então, não é uma frase nova, não é algo novo, mas é atual. Por quê? Porque a discussão ainda está acontecendo. E aí a gente começa hoje, então, a viver esse momento, como eu falei, que ele é inevitável. A gente tem que parar e discutir religião. A gente tem que parar e refletir. Porque, como eu falei dos sistemas, isso começa lá dentro de casa. Se eu acho que as coisas têm que se adaptar a mim, o meu aparelho estragou, é mais fácil eu jogar fora do que eu mandar consertar, é mais barato jogar fora. A gente vai criando hábitos em todos os sentidos. Isso nos próprios relacionamentos. Né? Então, tem uma charge, eu não lembro se foi em Facebook, né, que eu vi uma charge esses dias muito bonitinha de um casal de velhinhos, e que alguém foi entrevistá-los e perguntou assim: como é que vocês conseguem estar casados há 60 anos? Qual é o segredo? E aí ele responde assim: não tem segredo, é da época que a gente nasceu. Daí a pessoa entrevistadora pergunta: da época que vocês nasceram, então como assim? Vocês foram educados para nunca se separar? E aí ele responde: não, nós somos de uma época que nós somos educados a consertar o que quebrava. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu trouxe uma pesquisa, uns recortes, tenho algumas fontes aqui para deixar para vocês depois, porque a gente está aí fresquinho nessa semana com a visita que o Papa Francisco fez ao Brasil. E realmente essa visita ela gerou bastante polêmicas no que diz respeito às questões políticas e econômicas, né? E ela gerou também bastante polêmicas no que diz respeito a sentimento, a solidariedade, a protocolos que foram quebrados, que foram modificados. E de repente a gente levou tanto tempo para ver na nossa história um momento tão lindo se firmando, que de repente uma das religiões que durante tanto tempo foi a mais dogmática, né, foi a mais fechada, se abre para o mundo e fala que todas as religiões devem se unir.
Então eu penso que é importante a gente falar pelo menos um pouquinho disso hoje, dentro do que a doutrina espírita fala sobre as diferentes religiões, né? Tem uma historinha, uma vez eu falei sobre prece, eu me lembro que eu falei essa historinha para vocês, que dizem que um homem, né, estava colocando flores no túmulo de um parente, quando de repente ele olhou para o túmulo ao lado e percebeu um oriental colocando arroz, um prato de arroz, né, fazendo a sua prece. E aí ele achou aquilo muito absurdo, né? E ele olhou para esse oriental e disse assim: escuta, me desculpa, mas você acha mesmo que os seus mortos, que os seus parentes vêm comer esse arroz? Quando é que eles viriam comer esse arroz? E aí, esse oriental muito calmamente olhou para esse homem e falou: olha, eu acredito que eles devam vir comer o arroz, mais ou menos no momento em que os seus virão cheirar as flores. Né? Então essa história é para ilustrar um pouquinho que muitas vezes aos nossos olhos a gente acha algumas situações estranhas, algumas situações diferentes, e nós temos um hábito muito ruim na nossa sociedade, que é daquilo que é diferente ao que nós estamos acostumados, aquilo que foge ao nosso ponto de vista, que o nome já diz, é só um ponto, é tão pequeno, né? A gente tem um ponto de vista, aquilo que foge ao que a gente está habituado, muitas vezes nós pré-julgamos, nós temos preconceitos, nós achamos que está errado, mas a gente não para pensar que de repente quem está no outro lado da história pode achar que nós somos estranhos, que nós somos errados, que nós temos alguma coisa diferente. Tudo é uma questão do olhar, de quem está olhando uma situação. De repente a gente recebe um monte de turistas aqui em Balneário Camboriú no verão, e a gente acha tão engraçado, né, aqueles sotaques todos que nós escutamos, e eles voltam para a cidade deles e falam mesmo: nossa, para Balneário Camboriú é tão engraçado o sotaque que eles têm. E a gente não faz muitas vezes esse exercício de perceber que o nosso olhar, ele está repleto das nossas vivências, da nossa cultura, daquilo que a gente construiu, daquilo que foi repassado, até porque falar de cultura é uma coisa muito complexa. Né? Não existe uma pessoa sem cultura, não existe uma sociedade acultural, não existe maior cultura, menor cultura, é uma coisa incomensurável. E quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu conheci o fulano, ele é tão culto, o Beltrano também. Né? Nossa, mas aquele cara tem uma cultura enorme. Onde é que está esse peso, essa unidade de medida? Como é que a gente mede a cultura de alguém? A gente não mede, porque a cultura diz respeito a um conjunto de signos, de símbolos, de vivências, de experiências, de tradições, de hábitos, novos hábitos que nós seres humanos criamos. Então, se a gente não tem nem como comparar uma cultura a outra, medir uma cultura, classificar uma cultura como maior, melhor ou algo do gênero, como que a gente muitas vezes faz isso com a religião? Com algo que existe para nos religar, para nos tornar unidos, né, a Deus, ao cosmos, à energia planetária, ao ser humano, não importa a forma como a gente fala. E quantas vezes a gente julga? Aqui mesmo, para a gente chegar aqui à nossa casa, a gente passa por um espaço de uma outra religião ao lado. E quem somos nós para dizer que nós aqui falamos o certo e eles falam o errado? Ou o inverso, nós falamos o errado e eles falam o certo? Quem ali entrou acredita no que está ouvindo, no que está vivenciando. Da mesma forma que quem aqui entrou acredita nisso. Nós estamos separados por uma parte material, por um conjunto de paredes, de construções, mas é a única coisa que nos separa. Todos daqui e de lá saímos de casa na quarta-feira à noite com o mesmo objetivo: buscar algo maior à nossa vida. Buscar algo que justifique muitas situações do nosso dia a dia. Porque quando a pessoa assume uma postura de não religião, aí é que a gente tem que se preocupar. Se a pessoa se intitula budista, se intitula muçulmana, se intitula evangélica, subdivisões, assembleia, não assembleia, isso é o de menos.
A grande questão é quando não se intitula nada. O não fazer é muito pior, é muito mais permissivo do que o fazer de alguma forma. Então, essa questão religiosa, a gente está vivendo um momento em que todas as religiões, não só nós aqui, estão hoje discutindo esse pluralismo, essa pluralidade, essa múltipla existência. Porque as religiões em si, qualquer uma delas, estão passando uma fase transitória muito difícil. Todas, não há exceções. Por mais que no Brasil nós tenhamos dados de que as pessoas que se assumem, se intitulam espíritas, tenham aumentado em número nas últimas décadas, em que em algumas outras religiões diminuiu o número, não importa. Em outros lugares perdemos o número de pessoas espíritas, aumentamos de outras religiões, porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas acreditam que o que está fora é que tem que se adaptar ao que tem aqui. E aí, qualquer entrelinha, qualquer coisa que for dita numa palestra espírita, numa missa católica, num culto evangélico, num momento de oração de qualquer outra religião que contrarie o pensamento, lá se vai a pessoa. Ah, não concordo com aquilo ali, então eu não vou mais. E aí a gente está vivendo uma religião meio buffet, né? Não, cada um vai montar a sua do seu jeito. Não, eu quero que tenha um pouquinho disso, que tenha na espírita, acho muito legal, mas isso aqui eu já não quero, não acho legal que é contra tal coisa. Então, isso eu já sou a favor da outra. E aí daqui a pouco virou uma mistura que não se entende mais. E aí eu trouxe um pouquinho do aspecto histórico disso, para vocês terem uma ideia. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou na sua Assembleia Geral, a Assembleia Geral da ONU é a que faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A ONU ela tem vários setores. Claro que a ONU, não adentrando muito aqui na questão política, ela também tem várias questões. Ela foi criada em todo um contexto, né? Com o objetivo maior de apaziguar, unir país. A gente sabe que nada é neutro, nem sempre a coisa é assim, mas, a princípio, é um órgão mundial que vem do preceito de unir, de organizar, de apaziguar, né, de fazer a mediação entre grupos, entre países. E aí, em 1948, a ONU coloca, então, o artigo 18 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Ou seja, existe sim um documento que diz que cada pessoa tem o direito de escolha quanto àquilo que deseja seguir, né, adotar como sua religião. Isso lá em 1948. Por quê? Porque a história foi um pouquinho diferente disso. Porque se a gente pegar os últimos 20 séculos, ou 35 mais ou menos, se a gente pegar o Velho Testamento, era muito interessante. As religiões viviam meio como ilhas, né? Se a gente pegar nossas avós, nossas bisavós, é muito interessante ver que nem amigos tinham de outras religiões. As pessoas conheciam quem era da sua religião, frequentava a casa de quem era da sua religião. Isso que a gente tem hoje, da gente chegar no trabalho e ter 3, 4, 5, 6, 7 gamas de religiões diferentes, é uma coisa muito recente. Durante muito tempo, foi uma espécie de isolamento que se existiu. Tanto pela questão da comunicação, que eu vou falar daqui a pouquinho, que não era como é hoje, obviamente, como pela questão dos dogmas mesmo, né? A palavrinha dogma, ela vem de uma verdade que muitas vezes não é questionada, né? Porque sim, né? Se a gente pegar a nossa infância, a gente ainda pegou uma época de muito dogma. Ah, não posso fazer tal coisa, por quê? Por que não? E isso aqui, porque sim. Ou seja, não se questiona, não importa o motivo, não pode. E durante muito tempo, as religiões tinham essa característica mais dogmática, né? E aí, cada uma vivia no seu ciclo. As pessoas dificilmente conviviam, conversavam, sabiam da existência de uma outra religião,
ou mesmo coisa assim. E essa mudança, né, ela foi acontecer muito recentemente. Aí eu estava pesquisando um pouquinho dessa parte histórica e achei umas coisas muito interessantes, assim, das próprias frases que as religiões usavam, então. Então, por exemplo, assim, ó, no cristianismo, na subdivisão do cristianismo, né, que são vários, se a gente pegar o catolicismo, os evangélicos, os protestantes não entram nesse primeiro momento aqui que eu vou falar, só no segundo. Então, as frases eram muito assim, ó, escolhidos, nós somos os escolhidos. Aí alguns diziam, nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos escolhidos, né? E assim por diante. Então, tinha muito isso, porque nós somos escolhidos por Ele. Né? Uma outra coisa que se falava muito também, né? A verdade eterna. Toda e qualquer leitura, qualquer documento, qualquer publicação, era verdade, porque era uma verdade eterna. Ou seja, se ela é eterna, ela é para sempre, não tem começo, não tem fim, não questione. Ela é assim. E nesse momento do isolamento, quem procurava viver de uma forma diferente, as religiões dominantes, era chamado de pagão. Era o paganismo. Então, era aquele que não estava se encaixando ali no que é certo. Era o subversivo da história. E assim foi sendo, né, esse isolamento. Hoje, pelos livros, a gente vê que esse isolamento ele era comum a todas as religiões. Então, da mesma forma que nós cristãos vemos, né, que de repente o católico se sentia isolado, o evangélico se sentia isolado, era muito comum. Precisou ter muita mudança de tanto de pensamento, né, de paradigma, como da própria sociedade em si, que eu já vou falar, para mudar um pouquinho. E aí o mundo muda, né? Ou seja, do século XIX para o século XX foi um salto de modificações. A gente já entra agora já entrou no século XXI com grandes transformações, né? E as coisas elas estão muito amarradas. Elas formam dentro da pesquisa acadêmica a gente chama de sistêmico essa palavra. Que o que é um sistêmico? É você acreditar que tudo são sistemas e todos estão interligados. Vou dar um exemplo para vocês. Então a gente começa o momento da Revolução Industrial. Tá, o que isso aí tem a ver com religião? Olha só, até a Revolução Industrial, tudo era produzido manualmente, artesanalmente, uma grande dedicação para cada produto. Né? Uma camisa não era só uma camisa, era algo que a pessoa pensava, desenhava, ela mesma ia lá, costurava, recortava. De repente vem a Revolução Industrial, uma camisa agora só é uma camisa. Entre tantas, que tem que ser produzida numa quantidade muito grande, sai tudo igual e ninguém questiona. Para vocês verem como as coisas são interligadas, e não é por acaso que é no momento das revoluções industriais que a gente começa a ter as maiores correntes migratórias, as maiores movimentações do ser humano. De sair de um lugar, de ir para outro, né? Então, começam as guerras, e aí a pessoa ela já não precisa mais ficar naquele espaço sofrendo a guerra, porque ela pode procurar um outro lugar que esteja agora passando pela sua revolução industrial, porque ela vai ter trabalho para oferecer lá e vai chegar nesse lugar. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil sofreu uma revolução industrial muito tardia em relação aos demais. Ele não foi na primeira revolução industrial com Inglaterra, com França, com Estados Unidos, nada disso. O Brasil já pega aquele outro momento, já precisou ter as guerras para o Brasil não ter como comprar mais da Europa, para o Brasil começar a produzir. E aí quem vem para o Brasil trabalhar? A gente tinha uma mão de obra forte dos imigrantes que precisavam fugir das guerras. Então eles vinham para cá com a vantagem de que eles já sabiam trabalhar no que aqui era considerado novidade, acreditando que aqui iam poder sobreviver. O que eles trazem, gente, nesse momento então? O que a Revolução Industrial tem a ver com a história? O que eles trazem nesse momento? As suas diferentes concepções de vida, as suas diferentes religiões. E aí o Brasil, por exemplo, começa a viver, né? Começa a chegar gente então com religiões das mais diversas possíveis, para viver aqui, para se abrigar aqui, e começa a criar esse casamento, essa relação, essa conversa, esse diálogo entre as religiões. Então não é por acaso que é muito recente a gente conhecer e a gente falar um pouco de religiões diferentes. Né? E aí nesse momento começa então esse convívio. Na verdade eu falei a palavra diálogo, mas não seria muito não, seria mais o convívio mesmo, cada um com a sua religião, mas eu já sei que eu tenho um vizinho ali, né, que veio dos Países Baixos, que veio da Holanda, e que de repente vai ter uma religião totalmente diferente da minha, já vi que na outra esquina tem um oriental com uma diferente da minha, mas na verdade o diálogo mesmo começa ainda um pouquinho depois. E aí depois das grandes guerras,
A gente vive um momento chamado de Guerra Fria, né? Que o que avança? A tecnologia. Isso que a gente usa hoje de rede social, que a meninada acha sensacional, o Facebook e tudo mais, tudo isso, gente, é berço lá da Guerra Fria. Porque Estados Unidos e União Soviética tinham que achar um jeito de vigiar todo mundo, né? Saber onde é que está, o que está fazendo, onde é que foi, como é que entrou aqui. E nesse momento da Guerra Fria, é um momento muito rico na tecnologia. Dá um salto a questão da comunicação. Tudo que levou tanto tempo para ser criado, um rádio, um aparelho de TV, telégrafo, depois telefone, agora, no momento da Guerra Fria, é um salto de tecnologia. Porque como os países estão disputando poder, uma das disputas é de quem cria mais tecnologias. E com a tecnologia, aí sim, as coisas param de ser isoladas. Aí eu estou ligando o que eu comecei a falar no início. As religiões também param de ser isoladas. Então aí você já liga a TV, você já vê uma notícia do Oriente, aí você já entende que aquilo lá tem a ver então com aquele teu vizinho, com a tua vizinha que cobre a cabeça, então por isso que ela não sai de casa tal dia da semana, ou não come tal alimento. E aí começa essa riqueza. Só que ao mesmo tempo que começa essa riqueza da conversa entre as religiões, começa o que eu falei anteriormente, do perfil de escolher. Por quê? Porque o perfil econômico é esse. Se a gente pegar nossos pais, nossos avós, domingo reunia todo mundo na casa normalmente da pessoa mais velha da família, para fazer aquele almoção e ficava todo mundo ali. Hoje as pessoas saem de casa no domingo para comer comida caseira fora de casa. Quando vão comer uma comida caseira, quando não vai para o shopping, o filho pega um lanche dali, o marido quer a comida dali, a esposa quer de lá e a filha quer de lá. Em comum, só a mesa que vão sentar. Por quê? Porque foi o novo perfil que veio, essa liberdade veio nessa configuração. Então vocês parem para pensar, vamos ver se vocês conseguem entrar na minha viagem aí. Se as pessoas não precisam mais nem comer a mesma comida que o outro dentro de casa, eu posso comer o que eu quiser, meu pai come o que ele quiser, minha mãe come o que ela quiser, a gente só está na mesma mesa naquele tal do shopping, vocês acham que vão aceitar seguir a uma religião que contraria alguma coisa? Para quê? Se a moda agora é as coisas se adaptam a mim. Essa geração que a gente tem hoje, os adolescentes e jovens que a gente tem hoje, tem um autor, o Samitiba, que ele fala que a gente está com a geração miojo. Se demorar mais que 3 minutos, eles não querem. Tudo tem que ser para ontem, rápido. Ninguém cria mais laço. Né? Ninguém pega ali, puxa, a geladeira quebrou. Vamos pegar a nossa casa aí de 20, 30, 40 anos atrás. A geladeira quebrou. Era um acontecimento. Encontrar quem é que sabia consertar a geladeira, a pessoa ia lá dentro da casa, já conversava, já sentava na mesa, já almoçava. Quem é um pouco mais velho aqui sabe, né, do que eu estou falando. Aí consertou a geladeira, já fez outro amigo, no outro fim de semana já estava as 2 famílias almoçando junto, porque do cara que consertou a geladeira. Hoje a geladeira quebrou, joga fora, é mais barato comprar uma nova. Então esse perfil econômico que a gente... Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu trouxe uma pesquisa, uns recortes, tenho algumas fontes aqui para deixar para vocês depois, porque a gente está aí fresquinho nessa semana com a visita que o Papa Francisco fez ao Brasil. E realmente essa visita ela gerou bastante polêmicas no que diz respeito às questões políticas e econômicas, né? E ela gerou também bastante polêmicas no que diz respeito a sentimento, a solidariedade, a protocolos que foram quebrados, que foram modificados. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.